que o Brasil tem mais de 100 mil brechós. Sim. E de todos os tipos, né? É bastante coisa, né, Nath? Porque a gente fala de brechó, a gente tá pensando muito em roupa. Não é necessariamente moda, né? Pode ter Sim. brechó de vários itens, né? Tem vários, inclusive, adoro Móveis. de móveis. Tem muitos mesmo. E a maioria dos brechós hoje que eu atendo são focados em vestuário, né? Então, roupas e acessórios. Mas existem os brechós de móveis. Alguns se consideram antiquários, que vendem os móveis antigos. Alguns não, são os brechós que vendem até eletrodoméstico, vendem móveis mais atuais. Tem os brechós de livro, que a gente chama de sebo, que eu adoro também, sou muito fã. E cada vez mais a gente vê brechós nichando o público. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quem é aluna minha vai até dar risada. Mas eu tenho alunas que vendem moda gótica e eu tenho alunas que vendem moda evangélica. Então, até os brechós estão fazendo o micronichamento do público ou dos produtos que vendem. Isso é muito bacana. Faz sentido você nichar pensando na concorrência? Sim, faz muito sentido, porque quando você começa qualquer negócio, né, não só brechó, mas seja uma loja de moda, enfim, é aquele papo. Você quer vender para todo mundo? Não vai vender para todo mundo. Então, é muito melhor você nichar de acordo com as pessoas que você convive ou com o tipo de produto que você já está acostumado. Então, eu recebo algumas pessoas falando assim, Nath, eu queria abrir um brechó de luxo, mas a pessoa não é consumidora de luxo. As amigas dela, a comunidade que ela está envolvida não é de luxo, então não faz muito sentido. A melhor maneira é você começar com algo que faz sentido e que você tenha ali as pessoas próximas a você, família, amigos, a comunidade ao seu redor, que faça sentido. Porque eu não posso abrir um brechó de luxo se eu não tenho pessoas ao meu redor que consomem luxo de primeira mão e que vão ali fornecer as peças para o meu brechó. Eu até ia te perguntar isso. Eu tenho a impressão e eu já vi acontecer eu tenho as minhas peças, Sim. gosto de moda, tenho muita coisa aqui, vou então começar um brechó com o que eu já tenho. Isso acontece muito? Porque Acontece. pensar, é fácil começar, eu tenho peça aqui, então deixa eu já começar aqui, já tenho material e começa de qualquer jeito. Sim, acontece. Muitas pessoas começam um brechó ou começam a vender as próprias peças assim, de uma maneira despretensiosa, para fazer uma grana extra. Começa vendendo ali no grupo do prédio, no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Depois partem para marketplaces e tal. E aí tem, né, uma grande diferença você vender as suas próprias peças, que a gente chama de desapegos, e você abrir uma empresa. Então, eu tenho atendido algumas pessoas que estão nessa migração. Eu comecei vendendo, nossa, Nath, eu vendi muito, faturei muito, lucrei muito. Só que ela não fez a conta certa. Porque uma coisa é você vender as suas peças, outra coisa é você vender as peças de outras pessoas. Porque normalmente quando você vai vender a sua peça, você não tá nem pensando o quanto você pagou por ela, né? E o quanto você vai... Porque você não faz essa conta, né? Exatamente. Não faz a conta de o quanto você pagou e não teve ali um custo de aquisição, né? Desse seller, que a gente chama. O seller é o fornecedor, é a pessoa que vende ou deixa em consignação para o brechó. E é até legal falar disso, né? Porque tem vários tipos de brechó, que é o que você falou no começo. Então, eu até divido brechós em algumas categorias. Por exemplo, quando eu faço uma mentoria com o brechó, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o tipo do seu brechó. Se ele é um brechó que vende vintage ou se é um brechó que vende atual. Então, eu divido nessas duas categorias. Por quê? O brechó vintage é um outro público, é uma outra maneira de precificar, é um outro modelo de negócio. Os maiores brechós vintage que eu conheço, eles não ganham dinheiro vendendo, eles ganham dinheiro alugando. É quase que um outro tipo de empresa. Eles alugam para pessoa física, para figurino, para publicidade. Então, na minha opinião, é um outro tipo de negócio. A maioria dos brechós que eu atendo hoje, a maioria dos brechós que abrem hoje em dia, tem foco em second hand, que é a famosa roupa de segunda mão. É aquela peça que a gente está usando aqui, que está na vitrine do shopping e que também está no brechó. Então, é uma peça atual. Aí, sim, é o brechó que a gente chama de second hand. Depois, eu divido em 4 outras categorias.
que é de acordo com o mix de produto, o mix de marcas. Então, tem os brechós populares, que vão vender ali a roupa sem etiqueta, a roupa de fast fashion, de loja popular, de loja de departamento. Tem o brechó que trabalha com marcas famosas, que eu brinco que são as marcas que estão nos shoppings tradicionais. Tem os brechós premium, que eu brinco que são os brechós que vendem as marcas que só tem em shopping mais chique. E tem o brechó de luxo, que realmente só vai trabalhar ali normalmente com as grifes. E aí, grife é um pouco polêmico, né? Cada um tem uma definição. Mas eu, como vim, né, da moda, para mim, grife só é europeia. Eu nem considero marcas americanas grife. Então, tem gente que considera, tem gente que não considera. Olha, mas não sabia que tinha isso. Exatamente. Por exemplo, quando a gente pensa numa marca americana de bolsa, uma marca americana de jeans, tem gente que considera luxo. Eu não considero. Tem bastante polêmica com o luxo brasileiro. Existe luxo? Na minha visão, como consumidor, existe. Mas na minha visão técnica, né, que eu aprendi lá com os meus professores, não. Para você estar na pirâmide de luxo, no mercado de luxo, normalmente você tem que ter sede na Europa, tem que ser fundada na Europa, tem que ter loja em Paris. Tem toda uma série de critérios para você considerar a sua marca, a sua empresa de alta costura, realmente uma grife de verdade. Olha. E a gente sabe que teve as polêmicas aí de grife, né? Rolou, né, aí nas últimas semanas, essa coisa com a China. Sim. E esse é mais, na minha visão, mais um dos motivos que as pessoas estão procurando brechós. Porque hoje, se você quer uma peça de extrema qualidade, né? Principalmente quando a gente fala de bolsas de luxo, por mais que você vá na loja original, compre a bolsa de luxo hoje que está lá na vitrine, ela não é a mesma bolsa de luxo do passado. Exatamente. Então, tem até uma marca muito famosa, uma grife muito famosa, que ela banhava, né, todos os metais a ouro. Hoje, ela não faz mais isso, mesmo sendo a bolsa original. Então, quem gosta desse universo de bolsa sabe diferenciar quando a bolsa foi banhada a ouro, quando tem as ferragens, né, realmente, assim, das décadas passadas. Eu acho que até um pouquinho mais de 10 anos. Hoje em dia, uma bolsa daquele nível é para 15, 20 anos atrás. Então, realmente, quando você pensa em qualidade, mudou muito o mercado de moda como um todo, né?